falar uma parada pra vocês, meus amigos. Porra, o Brasil tá um país estranho, hein, cara? Vocês viram? Essa semana tá acontecendo várias coisas, né? O filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos. Isso aconteceu, acho que foi no começo da semana, né? Ele deu uma declaração, falou, eu não trabalho mais, a partir de agora. Eu falei, porra, mas antes também... Eu não lembro dele trabalhando, não. Não é. Eu não tô lembrado. Não, mas é verdade, sem puxar sardinha, fica tranquilo que vem piada pro outro lado também, viu, pô? Mas olha, eu não entendo. Ele foi lá pro Texas, né, pra uma cidade lá, mas a maioria dos caras bolsonaristas tá tudo em Orlando. E eu não entendo por quê, cara. Eu acho que o Silas Malafaia falou pra eles, eu vou proteger vocês, vão pra Universal. E eles estão lá perto dos Minions, protegidos. Mas a verdade é o seguinte, o Brasil vai pegar fogo, hein, mano? Vocês estão ligados que vai, né? Porque, porra, o Bolsonaro vai ser preso, não tem como. Vai ser preso, teve uma acusação de tentativa de golpe. E ó quem vai julgar, Alexandre de Moraes, já era. Flávio Dino e o Cristiano Zanin, pô, já era, não tem como. É uma coisa que o João Gordo fazer uma prova de educação física com Dado Dolabella, não vai. Não escapa, mano. Não tem como, cara. E uma coisa que eu tô observando é o seguinte, a galera lá do 8 de janeiro, os caras foram presos há muito tempo, cara. Já tem um tempo que eles foram presos. E agora que tá pra dar merda pro Bolsonaro, ele tá... Pessoal, anistia! Vamos livrar todos da cadeia! Mas tem que ser justo. Tem umas pessoas que estão com as penas um pouco pesadas. Eu acho, cara. Pô, estamos falando aí da mulher que passou batom na estátua, 14 anos de cadeia. Eu falei, caralho, bicho. 14 anos que batom. Era o batom da Avon, caralho. Só assim, né? Corrói a estátua aí, tem um motivo. É muito tempo, cara. Compensação, as pessoas que ele não gosta, ele não tá pedindo nada. A Carla Zambelli foi julgada, mano. Parece que vai pegar 5 anos de cadeia. Vocês viram? Porra, essa foi um dia. Bolsonaro odeia ela, cara. Um dia antes da eleição, ela foi atirar no cara, mano. Atravessou a rua. E não é que ela foi disfarçadamente atirar, ela foi assim, ó. E nem na aula de tiro, pô, todo mundo viu, cara. Não dava pra escolher. Odeia. Ela está condenada, vão condenar ela, né? 5 anos de cadeia. Perguntaram, Bolsonaro, anistia ela? Falou, foda-se essa aí. Safada, pilantra, picareta, petista. Ele tem certeza que ela é petista infiltrada. Mandaram essa doente aqui para atirar nas pessoas um dia antes da eleição. Fuder. Caralho, velho, o Brasil não é para amadores. Enquanto isso, o nosso presidente, o Lula, está com uma popularidade baixa e agora está mudando de discurso. Eu vi o último discurso dele que ele falou, não podemos deixar o Brasil virar uma república de bandido. Eu falei... Juro que eu fiquei esperando ele falar, por isso eu vou renunciar. Porque não faz sentido. Uma república de bandidos. Porque, não, a popularidade dele estava caindo por causa disso, por causa daquela declaração lá no passado, né? Que ele falou, gente, não precisa tirar em quem rouba o celular. Tá roubando só para comprar uma cervejinha. Mano, qual que é a relação da cervejinha com roubar o celular? É que ele pede no Zé Delivery. Não tem muito sentido. Cara, o Brasil tá foda, né, mano? Não é para amadores no nosso país. Mas vamos falar de um assunto mais alegre, vai. Porque política tá tenso por enquanto ainda. Menino Ney. Olha, o Neymar se envolveu numa aí que foi pesada, hein, mano? Teve a treta do sítio, né? Que parece que tinha umas minas no sítio. E o Neymar pegou uma que, mano do céu, eu olhei e falei, menino Ney... Você pode pegar muita coisa melhor, menino. Essa moça parece o Bob Esponja, cara. Eu não entendi essa mulher, mano. Ela, pô, você que é da área da moda, o que ela fez ali, cara? A boca tá na testa, eu não entendi. Ela parece o biscoito do Shrek. Não parece o Cookie,
o garfinho do Toy Story. É estranha essa moça, mano. As minhas referências é tudo infantil, que eu sou pai agora, né? Aí é todas essas minhas referências. Mas a mina é esquisita, caralho, velho. A mina falou um monte de merda do Neymar, cara. Pô, chegou, né? Primeiro, pagou 20 mil no programa. 20 mil, cara. 20 mil eu não pago nem pra ter o Fantástico na minha casa. 20 mil, o cara pagou 20 mil. Ela apareceu no Léo Dias, falando, mano, que o cara transa mal, goza rápido. Porra, tá dando mais problema que o Maré, essa mulher. Olha o prejuízo que tá dando pro Neymar, cara. E agora falou que tá grávida, cara. Cara, paguei 20 mil pra ter prazer, tomei no... 20 mil, pagou. Durou 4 minutos. A mina foi na TV, falou que transa mal, goza rápido e vai virar pai. Olha o prejuízo que ela deu pro Neymar, cara. Agora o Neymar entende como o Al Hilal se sente. Vai aprender! Pro menino Ney aprender. Agora, cara, que treta, hein, mano. O Léo Dias também, tomar no cu, o dedo duro do cara. O Léo Dias era... Imagina o Léo Dias na infância, cara. O amigo dele chega nele. Posso contar um segredo? Não! Essa piada foi horrível, vou cortar. Mas eu não sei, cara, pensando bem. Como é que essa moça, mano, conseguiu pegar o Neymar? De verdade, cara. Eu acho que ela estava mal intencionada, sabe? Sem machismo, essas coisas. Mas eu acho que ela estava mal intencionada. Ela estava mal intencionada. Ela falou, mano, eu preciso resolver minha vida. Eu preciso de um cara bilionário para resolver a minha vida. Mas não pode ser qualquer um. Tem que ser um que caia. E agora eu vou fazer uma defesa pro Neymar, que eu acho que ele merece. Eu acho que a imprensa pega muito no pé do Neymar. De verdade, vocês não acham? Ah, as mulheres, vocês não sabem nada. Quer ver, mulheres, quantas putas tinha no sítio? 10. Quanto que é o Neymar? 1. Era 11, era um time, ele tava treinando. Pô, de verdade, eu tô casado há muito tempo. Eu nem sabia que dava pra pedir 10 putas. Eu nem sabia. Como é que você faz? Você liga na putzaria, né? Por favor, eu queria umas putas aí. Você pode ver 2 meias portuguesas. Sim, só a parte de baixo, isso. Portuguesa, 2 chocolate. Isso, espera só um pouquinho, O Ronaldo veio. Cancela a calabresa. Sério. 10 putos e uma Coca Zero. Faz o menor sentido, cara. Porra, menino Ney, o que tá acontecendo, cara? Enquanto isso, na política internacional, a qualquer momento pode dar uma bosta, né, cara? Porra, o Trump, cara. Agora ele voltou muito bravo, cara. Você tá louco? Ele tá laranja, ele tá nervoso. Porra, ele fez uma lei agora, cara, que ele vai mudar o status do visto de 530 mil latinos, cara. Vocês viram isso? Mano, o Trump tá fudendo tanto o latino que a Kelly Key tá com ciúme. Acho que a Kelly Key vai gostar dessa piada. Ela não tá com o latino há 30 anos, né? Uma pergunta em Campinas. Alguém aqui na plateia entre 18 e 25 anos? Levanta a mão, por gentileza. Ali, mano, você, com a camiseta do Metallica também, muito bem. No carnaval, tá curtindo o carnaval do Metallica? É foda, né, carnaval pra roqueiro, mano? Mas você não gosta nada, zero? Só boteco. Eu ainda gosto, eu gosto do rock, mas... Que bosta, tá vendo? Por isso que eu venho pro teatro. Fui sambar, minha perna não acompanhou. Que mico do caralho. Esquece que vocês viram isso. Muito bem. Parece aquelas atrizes meio polonesa, né? Que vai, enfim, desencana. Você, eu ia falar, esqueci. Como é que você chama, mano? João faz o que da vida? Sou estagiário. Estagiário? Olha do quê? Engenharia, muito bem. Tá. Quantos anos você tem, João? Tenho 24. 24 anos, João. Roqueiro pra caralho. De Campinas, bigodinho. Gostei do style do bigode, João. Que ano que você tá na engenharia? Não faz pergunta difícil.
Por quê? Bombou, João? Uma vez Só uma vez? Atrasa tudo, desculpa. Você está com seu pai aí, João? Com a sua mãe, entendi, desculpa, né? Bombou, João? Não, atrasa tudo. Atrasa o quê? Eu atrasei, acabei não estudando, atrasei um ano. João é o único de 24 anos na sala dele, o único que tem algum pelo na sua sala. João de bigode, os moleques sem pentelho na sala. Tô zoando, João. E você é estagiário aonde? numa empresa que faz inspeção e ativos para a indústria. Caldeira, tubulação, tanque. Que interessante, João. E fala uma coisa pra nós, o que você mais gosta de fazer no seu dia? Ouvir música. Ouvir música. Namora, João? Sim. Olha, cadê ela? Nova Zelândia. Puta que pariu! Você é da hora pra caralho? Por quê? Ela tá do outro lado do mundo. É isso aí, você no carnaval tá no teatro, muito bonitinho, João. Muito bem, vamos mandar um vídeo pra provar pra ela. Tá vendo a putaria rolando no Brasil e o João no teatro com os pais. Ela deve estar no bloquinho na Nova Zelândia, certeza. Tem um puta carnaval lá. A bola Maori. Desencana, essa aí foi pra 2 pessoas. Ô João, fala uma coisa pra nós. Há quanto tempo ela tá lá? Uma semana. Ai, caralho. Então é meio... Mas ela vai ficar lá um tempão ou já volta? Um ano só. Só um ano, João. Meu Deus do céu, João. E aí você vai visitá-la? Pretende? No estágio vai ser difícil, João. Fazendo estágio de caldeira, João. Não vai dar pra você visitar ela. Mas vocês encontram no meio do caminho, né? Ela vem até Bertioga. Ai, sim. Não, zoeira, mano. Tomara que dê certo, João. Do caralho. Você sabe que eu vou deixar você tranquilo. Nova Zelândia é um povo muito respeitador, viu? Tem lá os caras chamam Maori. Já ouviu falar? Maori, mano, é exatamente. É uns caras de 3 metros. Um braço, mano, do tamanho desse palco, assim. Os caras cheios de hormônio, transa pra caralho. Faz um malabares com a sua mina, viu? Não, tô brincando, vai dar tudo certo. Desculpa, João. Fala uma coisa pra mim, o que você mais gosta de fazer no seu dia, João? De novo? Eu já falei, né? Qual foi a resposta? Hã? Ouvir música, pô, Metallica. Que música que você curte de Metallica? Arrunda Beltols. Beleza, um abraço, João. Escolheu a única música que eu não sei qual é. Só pra me fuder, não. Ah, tô ligado, boa. Essa é mais famosinha, não vem puxar o saco. Muito bem, João. Alguém aqui, mais alguém entre 18 e 25 anos, levanta a mão, outra pessoa além do João. Você, mano, como é que você chama? Lucas, quantos anos? 18 tá com quem aí? Sua mãe? Mentira que é sua mãe, nem fodendo. Sua mãe parece mais nova que você, Lucas. O que você está fazendo da vida, Lucas? Vai começar um curso de barbeiro? Caralho, da hora, promissor. Oi? Eu vou, lógico, mano. Eu posso ser só cobaia. Que legal, mano. E você quer abrir um salão? Ah, da hora. Você sempre sonhou em ser barbeiro? Ou dirige mal? Não me estressa a pergunta, né? Você pergunta pro Rubinho isso aí. Você sempre sonhou em ser barbeiro? Nada a ver, nada a ver. Fala pra mim, Lucas. Uma tradição, você sempre quis cortar o cabelo. Muito bem, Lucas, que legal. E é o que você mais gosta de fazer, então? Da hora, Lucas. Tem namorada, Lucas? Foi? Puta, calma aí, mano. Era só uma pergunta. Virou um assunto de interesse do teatro. Tem namorada? Não, fui traído. O que aconteceu, Lucas? Você tava ficando com ela, tava namorando? Comprou uma pulseira. Ah.
puta que pariu. Calma aí, ele gosta dos detalhes que ele lembra, né? Ele é muito materialista, né? Ele comprou a pulseira, deve ter sido cara pra caralho a pulseira pra ele lembrar. E aí ela apareceu com uma foto com um policial usando a pulseira que ele deu. Desculpa, eu tô rindo porque... Por causa da pulseira. A pulseira eu achei um detalhe muito interessante. Que pulseira do equilíbrio que você deu pra ela? Uma pulseira de prata, né? O Lucas ralou pra caralho. Cortou um monte de cabelo de metaleiro, deu a pulseira e ela apareceu com o policial. Que merda, hein, Lucas? Esse policial é daqui? Lá de Minas, graças a Deus, né, Lucas? Hã? Ah, é lógico, né? Não, mas você pode tirar. Hoje em dia, corta ele com a navalha, Lucas. Caralho, mano, a mina trocou você por um policial. E ela ainda tá com ele ou você nem sabe? Tá com ele. Mas esquece ela, mano. Relaxa, você vai cortar os cabelos, vai conhecer um cara da hora. Ou então pega o cara na tocaia um dia. Vai até Minas, fala, ô meu querido. O cara, não vou dar ideia errada. O cara vai... Não, mano. Pô, eu tenho muito apreço pela polícia. Eu queria cortar a sua barba aí de graça. A única maneira de você ganhar essa batalha, né, mano? Eu sempre tenho um cagaço de corte. Barbeiro tem que ser de confiança, né, mano? Você tá lá, o cara taca aquela navalha em você. Sempre eu penso, mano, se esse cara não gostar de mim, acabou. Você tá lá avulso, né? Ou na toalha quente também, né? Pode ser pior. O cara bota no saco, bota na sua cara. Eu faria isso. É uma vingança mais leve, dá pra você fazer. Posso botar a toalha quentinha? Pode. Limpa a bunda, bota na cara dele e vai embora. Lucas, mano, foi traído. Sua barbearia pode chamar Corno Shop. É um bom nome, às vezes usa essa energia. Não ri não, que é o seu futuro, viu, mano? Se o Maori é assim, imagina o policial da Nova Zelândia. Porra, cara, juventude tão sofrida já, né? Cheia de história. Você já falou o que você mais gosta de fazer da vida? O que você mais gosta de fazer? Barba. Cortar cabelo. Desculpa a pergunta, mas você descobriu que foi... Agora virou a Márcia, né? Você descobriu que foi traído porque você viu uma foto, foi isso? Ou você tava trocando ideia com ela? O que você tá fazendo com esse cara? Falou, fiz barba, cabelo e bigode. Era só pra falar essa merda. Viu a foto, né? Que merda. Mas faz tempo já isso. Outubro. Caralho, o cara lembra o mês, mano. Ele vai se vingar. Ó, carnaval, mano. Vai, entendeu? Confio em você. Mãe, bota o Lucas pra rolo. Olha, eu queria dizer uma coisa pra vocês. Fiquem tranquilos, sabe? Porque existe uma tensão nos meus shows. Porque o show anterior que eu fiz chamava-se Muita Treta. E ele pegava nos pontos um pouco delicados para o nosso momento atual, entendeu? Muita política, muita doença terminal, doença venérea tinha também. E esses eram os temas mais leves que tinha no meu show. Então esse show eu resolvi fazer de uma maneira diferente, sem polêmica, simplesmente para divertir a plateia, certo? Por isso queria saber a opinião dos meninos sobre a legalização da maconha. Muito bem, sua opinião, Lucas, lembrando que sua mãe está do seu lado. Não, mas pode falar, ela tem cara de ser super liberal. É bom para esquecer o chifre. Tá vendo, cara? Esse é o famoso corno noia. Olha só, mano, que bom que vocês estão aqui no pleno carnaval, mano. Eu fico feliz de não estar me fudendo sozinho. Carnaval. Você acredita? Às vezes, tipo, umas marcas mandam umas coisas pra minha casa, sabe? Tipo, marca manda umas coisinhas, sabe? Fala assim, ó, como querendo dizer, a gente não quer te dar dinheiro, mas pega um produto. E aí chegou uma caixa de camisinha na minha casa da Ola. Falei, mano, eles não sabem com o que eles estão falando. Mandar uma caixa de camisinha pra minha casa, a mesma coisa que você mandar um livro pra casa do Bambam.
não vai usar. Mas ainda bem que eu conheci o Lucas. Então eu quero dar pra você, Lucas. Esse carnaval é o seguinte. Pera aí. Tô. Pega mais camisinha. Você vai usar tudo, Lucas. Pra você eu vou dar no final do show. É isso, Lucas. Eu não vou usar, mano. Usa pra mim. Momento da camisinha. De nada, Lucas. O que é isso pra mim? Puta, eu ganhei. O cara me deu. Ah, um abridor de garrafa. Ah, muito obrigado. Um abridor de garrafa. Olha. Tá bom. Obrigado mesmo, viu, mano? É, ganhei um abridor de garrafa. Tô, Lucas, um abridor. Eu recebi. Ai, você, porra, vem aqui. Que da hora, que prazer te ver, cara. Porra. Tudo bem? Eu esqueci o seu nome. Alemão. O alemão, vocês conhecem o alemão? O Lemão. Lemão House. Vocês conhecem esse cara? Mano, ele é maravilhoso. Ele faz uns vídeos no Instagram cortando churrasco, né, mano? Com a barriga de fora. É fantástico. É muito engraçado. Cortando os puta pedaços de carne. Ah, essa carne é assim, pai, a barriga. É o que eu quero ser da minha vida. Isso é muito foda, Lemão. Salva de pau pro Lemão do churrasco. Porra, mano. Que legal. Amanhã eu vou estar que nem você lá, cara. Ei, caralho, porra, barriga pra fora. Feliz, isso que é importante. Barriga pra fora e o pau pra dentro. Alemão, que legal, cara, que ele veio. Não era pra ter falado isso também. Me desvirtuei agora também. Tá vendo, Lucas, o que você faz? Do nada o Lemão me deu um abridor de garrafa. Mas olha, o que eu ia dizendo, cara, o carnaval é um pouco deprimente, né, às vezes. Eu curtia muito carnaval, sabe, numa época que eu era solteiro, feliz, eu curtia. O último bloquinho que eu fui, acho que foi o de Lego, cara, eu nem lembro. De verdade, mano, eu não lembro muito bem. E também o carnaval do casado é que nem o Halloween do diabético. Você vê os docinhos passando assim... Fala, mano, se eu comer eu tô fudido. Mais ou menos isso, né? Não, mas eu vou falar, cara, e é engraçado. A minha esposa, eu já fiz essa piada, mas eu vou fazer de novo, porque ela fez de novo isso ontem, cara, te juro. A gente tava vendo a cobertura do carnaval, porra, na TV, né? Daí a mulher tá no bloquinho lá, repórter da Globo News, sei lá, entrevistando a galera no bloquinho, e aí minha mina só vê, né? E eu tô olhando assim pra ver as notícias. Aí minha mulher já senta do lado. Olha essa mulher, olha isso, olha! Nossa senhora, essa mulher aí vestida que nem uma vagabunda. Falou, pode crer. Nossa, olha aí, essa mulher aí não se dá o valor, isso aí tá prontinha pra dar. Falou, tá mesmo. Essa mulher aí, ó, não se dá o valor. Isso aí daria pra qualquer um. Você acha mesmo? Até mesmo quem a mulher tá na Nova Zelândia. Caralho, agora tá foda. Aqui em Campinas vocês também estão com essa porra da Defesa Civil, mano? Com esses alertas da Defesa Civil, vocês também estão? Porra, parece videogame novo na mão dos idiotas, né, cara? Toda hora chega um alerta, pô, nem precisa. Às vezes é uma garoa. Alerta, a Defesa Civil não sai da sua casa. Sua vida está em risco. Uma garoa, vai tomar no cu. É o videogame novo dos caras. Parece que a minha mãe trabalha na Defesa Civil. Ela que tá mandando, ó, vai chover, não sai, não sai. Toda hora, todo mundo noiado. Chegou alerta de terremoto em São Paulo, os caras tão loucos. Terremoto, imagina ter um terremoto. Isso foi do Google, mas é um alerta, nada. Imagina um terremoto em São Paulo, a bosta que não ia dar, cara. Imagina os caras, coitados, na Cracolândia dar um terremoto. Os caras, porra, isso aí deu barato mesmo, hein? Caralho. Defesa Civil, cara.
A gente está muito alarmista. Tem que tomar cuidado também para não ser tão alarmista, né? Já chegou notícia do novo coronavírus. Pelo amor do Senhor, não venha. Vocês viram isso? Mas não vai ter, calma, não vai ter. É que tem uma suspeitinha. Lá na China de novo, não sei o que esses filhos da puta estão fazendo. Toda hora tá vindo uma doença de lá. Para, cara. Parece que agora vem do outro morcego, que é um morcego anão. Porra, pra quê? Não precisa ter morcego anão. Sabe, cara, eu não quero ser preconceituoso, mas se o morcego anão tá dando problema, vamos acabar. Não faz muita falta, sabe? O que vai fazer com o morcego anão? O próximo Batman vai ser o Toquinho, cara. Faz sentido correr risco por causa do morcego anão. Enquanto isso, mano, o nosso país aí tá pegando fogo, hein? Em breve teremos uma pequena guerra civil por aqui, já estamos sabendo. Pô, esses dias, eu vou parar de falar de política, chega. Já semana passada zoei o Lula do preço do ovo, falei da PGE, tentativa de golpe, falei, essa semana eu não vou falar nada, foda-se. Aí daqui a pouco os caras me ligam, o Bolsonaro tá no Léo Dias, eu falei, por quê? O que tem a ver o cara tá no Léo Dias, filha da puta, eu não quero mais falar disso. Fazendo fofoca, o Léo Dias é o fofoqueiro. Eu fiquei imaginando o Léo Dias, Bolsonaro, como é que tá o seu coraçãozinho? Olha só, agora tá melhor. Larguei o bacon como cenoura. Já foi traído, já pelo Mauro Cid. Conta uma fofoca só pra mim, Bolsonaro. Só uma fofoca pra mim. Eu vou conquistar a Bolívia. Não combina o Bolsonaro nesse programa, cara. Daqui a pouco ele vai aparecer nos programas muito aleatórios. Bom Dia e Companhia, você vai ver o Bolsonaro. Só nos programas marginalizados, né? O que você quer, Bolsonaro? PlayStation, PlayStation. Ele vai aparecer no Masked Singer, tá ligado? Ideologia, eu quero uma pra viver. Todo dia a insônia me convence que o céu, com a máscara de cura, faz tudo ficar infinito. Que a solidão é pretensão de quem fica escondido caçando pica. Que mico do caralho, né? Essa foi roda. Ai, caralho, que bosta que eu fiz agora, hein? Oh, hoje também tava vendo a treta que deu na Casa Branca. Caralho, mano. Porra, cara, vocês viram o bagulho do Trump hoje? Tava rolando um papo. Eu tava zapeando ali, aí eu vi o Trump trocando ideia com o Zelensky lá da Ucrânia. Os caras começaram a brigar com a câmera ali. O Trump tratando o cara mal pra caralho, falando assim... você tá sendo folgado. O cara não falou nada demais, assim, você tá sendo folgado, não sei o que, na Casa Branca. Você tinha que agradecer que a gente tá ajudando vocês e não sei o que. Cara, o Trump tratou tão mal o Zelensky que o Putin ligou pro Zelensky e falou, mano, vem em casa que você vai ser melhor recebido. Minha casa a gente te trata melhor. Porra. Mas eu fui assistir o bagulho inteiro, né, cara? O cara também é foda, né? Porque o Trump é muito pavio curto. E ele tava falando, vou fazer a paz entre os países, você vai lá assinar um acordo, e o outro tá no meio de uma guerra, né? Aí o outro falou, tá, vamos assinar um acordo, mas o cara é um terrorista. Não, tudo bem, mas a gente vai assinar um acordo. Não, vamos assinar, mas o cara invadiu primeiro. Eu sei, mas a gente vai assinar um acordo. Não, vamos, mas você tá ligado que ele é um assassino. Porra, caralho! Foi aí que o cara explodiu, entendeu? É uns puta debilóide no mundo, cara. Pelo amor, o outro é comediante, cara. O Zelensky, coitado, mano. O cara era comediante, velho. Falou, vou ser presidente. Aí ele virou presidente, deu coronavírus e a Rússia invadiu. Puta que pariu, o que mais pode acontecer com ele? Ele vai trabalhar na rede TV daqui a pouco. Pra terminar de se fuder na vida. Olha, uma pergunta. Temos alguém aqui nessa plateia entre 18 e 25 anos? Por favor, levanta a mão. Juventude. Ah, você, como é que você chama? Oi? Enzo, você é dessa safra, né? É a safra do Enzo, porra. Não tem um avô que é Enzo, né? Não existe. Me fala uma coisa, quantos anos mesmo? 21. Faz o que da vida, tu? Estuda direito. Você já sabe a área da advocacia que você vai seguir? Direito internacional. O que é isso? Tipo, se eu atropelei um boliviano?
Aí vem o Enzo, né? Falou, caralho, meu, isso não se faz. Cara boliviano. Não era pra você atropelar. Desculpa aí, mano. É política, né? Bagulho de política, né? Das nações e o caralho, não é isso? Mais ou menos. Tem nada a ver, né? Também. Presos internacionais. Contrato internacional. Tava vendo dinheiro, né, Enzo? Tá certo, muito bem. Enzo, fala uma coisa pra mim. O que você mais gosta de fazer no seu dia? Escutar vinil? Meu Deus, Enzo, você é o Charles, na verdade. Vinil, cara. Primeiro o Enzo que escuta vinil que eu conheço. É mesmo, mano? Que da hora. O que você gosta de ouvir no vinil? Vamos ver se é verdade o que ele tá falando. O que você gosta de ouvir no vinil? Ele vai falar Taylor Swift. Acho espetacular, o som sai melhor. Sim. Olha, o Enzo é uma alma antiga. Muito bem, eu vi vinil. Tá com quem aí hoje, Enzo? Você tá com quem hoje aqui? Sozinho, né? É o Enzo mesmo. E essa moça do seu lado, Enzo? Veio sozinha também? Enzo, tem uma cadeira vazia do lado dela, Enzo. Ela escolheu ficar perto de você, Enzo. Você vai ficar nesse rolê do vinil? E ela aplaudiu também, Enzo. Carinha. Deixa quieto, que senão vai dar bosta. Aqui, ó, muito bem, para contrapor aqui, alguém acima dos 60 anos na plateia, vamos ver, ali, atrás do Enzo, o casal, você como é que chama? Eduardo e você? Mônica, como é que você chama? Como é? Márcia? Eduardo e Márcia, vocês estão juntos há quantos anos? 18 anos, olha só, segundo casamento ou primeiro? Não, toquei o puteiro até os 50. Depois eu estava preparado para casar. Que legal, cara. Segundo casamento. Vocês têm filhos juntos? Só separado. Juntou a galera. Quantos são ao todo juntos? Ele não sabe. 5, né? Quanto que foi sua ninhada, Márcia? Eles estão aqui, não? Tem alguns? Só uma parte? Não, só tem uma aqui. Não é dele, né? Provavelmente, pra ele falar assim, sabia, puta. Não, tem uma aqui, tipo, porra, sacanagem, né, cara? Tratou. Ela ficou chateada. Ele tratou você como se fosse uma cabrinha da fazenda, né? Não foi uma filha, ele falou, não, tem uma aqui, ó. Essa aqui é meio manchadinha aqui. Ela é meio manquinha, mas é boazinha. Você sabe que uma coisa que eu acho difícil hoje e que eu espero, eu acho que a maioria da galera que vem me assistir é assim, é uma galera mais equilibrada, sabe, que não é tanto para um lado nem para o outro. É o que eu tento pelo menos passar para todo mundo. Às vezes a gente fica perdido numa sociedade muito radical, né? E aí a gente vê umas paradas e fala, mano, eu tô perdido. Por exemplo, essa semana eu tava assistindo o bagulho, uma entrevista com a Cláudia Raia. Aí eu não sei se vocês estão sabendo, mas eu comecei a ver o bagulho e, pô, a Cláudia Raia é uma atriz que eu curto, tá ligado? Eu tava vendo uma entrevista dela e ela tava falando, não, porque, pô, não sei o quê, da carreira. Aí uma hora ela falou, não, eu uso o vibrador. Eu falei, da hora, vamos falar de sexo. Aí uma hora ela falou, eu tenho uma filha. Eu falei, porra, vai misturar a maternidade agora. Ela, não, eu dei um vibrador pra minha filha de 12 anos. Eu falei, ih, calma aí, senta lá, Cláudia, como assim, mano? Falei, pô, peraí, mano, aí, o que foi? Eu fiquei esperando ela contar. Não, eu confundi, eu fui dar com uma amiga, confundi com a minha filha. Ela falou, não, eu dei pra ela se experimentar. Eu falei, um pouco cedo, Cláudia. Não, Nardoni comentou, isso não se faz com a criança. Eu vi o comentário. Isso não se faz, isso é um absurdo. Eu só acho que é assim, o filho é de cada um, não tô aqui pra julgar, mas eu acho um pouco precoce, né, cara?
12 anos você vai dar um vibrador, uma coisa é foda, cara, 12 anos. Imagina o aniversário do pai dela, de 50 anos, ela leva um caixão pro pai de presente. Aí, pai, tá na hora de você experimentar já. Então, uns 30 anos você vai, então já usa aí pra ver se cabe. É que eu não sei se eu tô sendo muito inocente, de verdade, cara, mas eu com 12 anos, se eu ganhasse o equivalente a um vibrador, se eu ganhasse uma boneca inflável, eu com 12 anos, eu tenho certeza absoluta que eu ia chegar no outro dia com a boneca na piscina. Fala, galera, se liga na boia que eu ganhei. Tacar na piscina, meteu uma lata de coca na boca da boneca, uma fritas na chana, fala, olha aí. Que da hora, galera. Ela boia. Certeza que eu ia fazer isso, certeza absoluta. Os moleques iam chegar pra mim e falar, ô Rabinho, você não pode botar na piscina um bagulho que você bota o pau. Fala, mano, então por que vocês estão de sunga? Eu não ia entender nada, mano. É um bagulho muito, sabe? Isso é uma coisa que eu me preocupo, de verdade, cara, com a minha filha. E eu tenho esse diálogo, sabe? Minha filha tá com 11 anos, cara. Eu falo pra ela o tempo inteiro, eu falo, mano, essa geração tá cada vez mais acelerada, tá ligado? Você tem que aprender a segurar a sua onda, aproveita a porra da sua infância. Aproveita que, mano, o bagulho passa logo e não volta. Você vai querer que volte e não vai voltar. Aproveita. Eu passo baseado pra ela refletir. Eu acho que faz ela abrir a cabeça. Indico. É mó legal a galera levar a sério. Mas olha, mano, muito louco, né, cara? Eu acho que o ser humano tá ficando meio complicado, cara, sabe? Meio esquisito. Por isso que tá vindo esses negócios de inteligência artificial. Porque a natural tá uma bosta. A natural tá complicada. Inclusive eu ouvi falar que a China deu um prejuízo pros Estados Unidos de trilhões. Eu falei, caralho, o que eles fizeram? Compraram o Oscar também. Piada pra 2 São Paulinos que vieram no show. Os caras é um jogador que veio da China, o cara explica, ficou uma bosta, mas tudo bem. Mas, mano, parece que a China, cara, os caras são muito velozes ali, né? Os caras inventaram a inteligência artificial. Ninguém tava nem sabendo o que os caras estavam fazendo. Uma inteligência artificial tão foda que o chat GPT, quando tem dúvida, pergunta pro chinês. Os caras inventaram, mano, essa inteligência artificial e zoou o mercado americano. Sabe o que eu acho legal, assim, tirando o bagulho de politicagem, essas coisas, eu acho assim, é muito louco, né, ver Estados Unidos e China, eles sempre fazem essa competição, né, tipo, competição, corrida espacial, corrida de carro elétrico, corrida de inteligência artificial, e o Brasil, mano, a gente faz a corrida São Silvestre aqui. A gente não tá nem aí, foda-se, né, deixa os caras correr, a gente fica na arquibancada lá. Olha os caras vendo que vai chegar primeiro, né? Pra quê, mano? A gente não quer, foda-se, não tem porquê. É como se os caras fossem time de futebol. Os Estados Unidos é tipo o Corinthians ou o Palmeiras, a China é o São Paulo, e o Brasil, tipo, é o Mirassol, tá ligado? A gente não quer ganhar nada, a gente quer pegar a Isa de vez em quando, fazer umas loucuras, tá tudo bem, mano, e foda-se. Mas também pensa, né? Imagina se existisse uma inteligência artificial brasileira. Não sei se ia ser tão legal. Você ia falar, oi, chat brazuca. Faz aí pra mim um relatório da minha empresa. Fala, faz você, compadre. Como é que é, cara? Eu tô pedindo pra você, faz aí o bagulho. Faz o Pix. A gente teve uma notícia também que deixou os brasileiros meio putos. Algumas notícias. Mas a que eu vi, que eu achei mais importante assim, foi o bagulho do presidente da Argentina. Vocês viram? Tal do Milei, mano, aquele maluco, aquele cabelo, parece que o cara tá na geração do Oasis ainda, o filho da puta. O cara maluco da porra. Ele falou que quer construir um muro pra separar a Argentina do Brasil, achando que os brasileiros iam ficar putos. Os brasileiros comentando assim, mano, a gente começa quando, cara? Todos os comentários assim, quer tijolo? Como é que a gente faz? Porque... eu não sei se eles sabem, mas a parte mais bonita da Argentina chama-se Florianópolis e é nossa. Não vai, é muita loucura, né? O cara quer fazer um muro, mano, não precisa, só no mapa a gente já vê e já não vai.
Falar uma coisa, mano, sem ser xenofóbico, tô falando por experiência mesmo. Eu fui pra Argentina já e posso dizer pra vocês, cara, é um país que é uma bosta. Tem a sua beleza ali, é lógico, né, mano? Ali quando você sai e vai pro Chile. Não, Bariloche, eu nunca fui a esses lugares, eu também não vou, também, foda-se, né? Argentino já é chato pra caralho, esquiando, tá ainda, vai tomar no cu. Chato com esqui no pé. Não, porque eu vou dizer, eu tive uma impressão muito ruim, tá? Eu contei isso num show, eu fui fazer uma surpresa pra minha esposa e aí comprei um ingresso num show de rock lá na Argentina. Mano, foi a primeira vez que eu fui, assim, depois de muitos anos com ela, assim. E aí, cheguei do aeroporto pro hotel, né, botamos as malas dentro do táxi. E aí eu descobri, cara, o taxista argentino, o cara rouba você tanto que o taxista carioca sente orgulho da sua índole. Você tem saudade do carioca, você fala, caralho, saudade daquele cara que cobrava pra ligar o ar-condicionado. Cara, eu parei, o bagulho tinha dado 60 pesos, né, que é uma moedinha lá dos caras. Aí eu tava com 2 malas no carro, fui pagar os 60, né? O cara falou, não. Tiene que pagar mais 10 por cada mala. Pagar pela mala? Eu falei, porque seu carro tem hérnia, querida? E fui com a minha esposa num show de rock, cara. Puta cagada. Vou te falar, cara, eu tive medo dos caras catar minha esposa na minha frente. Os caras olhavam a minha esposa, parecia os caras presos há 30 anos, assim, os caras. Os caras olhavam a minha esposa na minha frente e falavam, eu vou comer lá. Eu falava, no puede. Eu estou com ella. O cara falava, eu vou comer a vos também. Porque o argentino é uma raça, mano. Os caras lá nem brincam de esconde-esconde, porque eles se acham. Essa piada eu queria fazer faz tempo. Tava com saudade, né? Uma bosta, pode falar, uma bosta. E o Milley tem uma particularidade também que eu acho muito louca, é o bagulho que ele falou que ele escuta conselhos de um cachorro morto. Deve ter sido um conselho do cachorro esse muro aí. O cachorro viu e falou, eu não aguento mais esses vira-latas caramellos. Bota el muro. Faz o menor sentido, cara. Não, de verdade, você desculpa, eu tô revoltado dessa coisa. Construir um muro na Argentina é muita autoestima do cara. É muita autoestima. A mesma coisa o cara que tem um palha e bota aquela trava no volante. Você fala, mano... Pode deixar aberto, velho. Ninguém quer essa bosta. Bandido chega de palha na quebrada, os outros bandidos falam, ô, mano, quer um emprego, velho? Como um emprego que você não leva jeito pra ser ladrão, não, mano. Vai pro Starbucks, alguma porra aí. Starbucks, o bandido. Eu queria dizer que a gente tá vivendo um momento muito especial pra comédia, cara, porque eu tô muito feliz porque lançaram, cara, o programa de humor mais engraçado do mundo na TV aberta, que foi o Debate na Globo. Que bagulho legal! Um programa que reúne o Lula, o Bolsonaro, uma mulher que se diz ser uma onça e um padre que apareceu do nada. Da onde veio aquilo, mano? Investigador, vamos ver se o senhor é bom. Da onde vem aquele padre, cara? Porque eu fiquei olhando aquele padre, eu falei, caralho, o que é esse cara, mano? Que os padres falam que ele não é padre. Candidato ele também não era. Eu juro que eu tenho a teoria, eu acho que são uns 4 anões ali dentro. Você puxa a batina, eles vão sair, upa, lumpa, muito engraçado, mano. Muito engraçado, eu acho que é foda, né? Claramente a gente sabe quem venceu o debate, né? Mas ninguém se importa com isso, a gente é brasileiro, foda-se. A Simone Tebet arrebentou o debate, mas a gente tá cagando pra isso. A Soraya deu as boas respostas. Ela virou meme. Todo mundo gostou da Soraya. Soraya detonou. A mina tava mais engraçada que a Ellen DeGeneres, viu? Eu chamei a Soraya pra abrir o show. Ela não pôde e veio a Xanda. Muito engraçada a Soraya.
O senhor é um padre de festa junina. Eu falei, caralho, mano, que mulher engraçada. Olha, Bolsonaro, não cutuque a onça com a sua vara muito curta. Puta que Bolsonaro, como é que você sabe? Mano, eu chorei de rir. E a Michelle em casa, tá me traindo. Ela não falou isso, ela falou. Não tá autorizada a falar. Muito engraçada, mano. Ela falou, ô seu padre, você não tem medo de ir pro inferno? E o Bolsonaro, ele vem na minha casa o tempo inteiro, tá tranquilo. Mano, a Soraya foi tão engraçada que ela fez o Ciro Gomes rir. O Ciro Gomes não ria há 35 anos. A Soraya uma hora errou os nomes, falou, ô padre Kelson, Kellogg's. Kelvin. Padre Red Velvet. Padre. E o Ciro, parecia um bebê gigante, né, mano? Muito engraçado essa nazista, filha da puta. Mano, eu chorei de rir nesse debate. Foi a coisa mais engraçada do mundo. O Ciro Gomes estava muito bonitinho, mano. Tava parecendo a rola do Fagundes, não tá? Porra, cara, que debate engraçado. Você tá maluco, cara. A gente só fica vendo os memes, mano. Porra, uma hora o Lula começou a entrar em conflito com o padre, mano. Que bagulho louco foi aquele. Padre chato do caralho, né, mano? O Lula, o padre falou, você nem devia estar aqui, você foi preso por um esquema de corrupção. E o Lula, olha, eu vou voltar a ser presidente do Brasil. E o padre, não vai não, não vai não. E o Bonner, padre, por favor, espere terminar. Espere a sua vez de responder. E o Lula, você é um laranja, de onde você veio? De onde você veio, hein? Quem é você, padre? Você não é padre. E o Bolsonaro quase cantando, I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, baby. Mano. E tava rolando um conchavo, né, mano? Os caras pegaram no intervalo, os caras trocando papel. O Bolsonaro e o padre. Parecia um trabalho de escola, né, mano? Que porra é essa, né? Os caras começam. Olha, você fala de kit gay, eu falo da corrupção, vice-versa. E os anões, beleza, beleza, beleza. Os Minions, né, dentro do padre. Cara, o Bonner, eu achei que ele ia explodir, mano. Eu achei que o Bonner ia virar o Datena, sabe? Vagabundo do caralho. Bonner, mano, é o cara mais calmo do mundo, velho. Bonner é o cara mais calmo do mundo. Bonner é a melhor pessoa pra você se envolver num acidente de trânsito. Você dá uma fechada, joga o Bonner num poste, ele vai sair do carro, ele capota o carro, ele sai, limpa o terno e fala... Você inventou uma nova lei de trânsito. Puta cara tranquilo da porra. Compensação, esse padre, imagina você casar com esse padre. Você aceita essa mulher para ser sua legítima? Sim. Não, não aceita não. Padre, cala sua boca, mano. Meu senhor amado, velho. E uma hora a Simone Tebet também errou o nome da Soraya, né? Falou, Bolsonaro. Mano, muito engraçado. Eu cagava de rir, juro. Eu acho que eu molhei o sofá, né? Bolsonaro, desculpa, eu não quis te ofender. E eu fiquei imaginando, porque a gente já tá fudido, real. Agora imagina se tivesse uma Bolsonaro no... Aí ia ser foda. Olha só, ninguém quer me comer. Porque estão usando o kit gay. Imagina se tivesse uma Lula, uma mulher. Companheiro! Quero informar que eu tenho desconto na manicure. Pelo menos ia ser divertido o negócio. Agora, mano, estamos chegando nessa reta final aí. E é muito louco, né? Porque a sociedade tá uma guerra, cara. Tá todo mundo brigando pra caralho. As estrelas estão declarando seus votos, né?
Essa semana foi a Bruna Marquezine que se envolveu na polêmica, né? O Neymar do outro lado. Bruna declarou voto ao Lula. E a Michele Bolsonaro, mano, veio falar a pior defesa que tinha para atacar a Bruna. Falou, você é feia. Eu falei, não! Eu já entrevistei essa mulher ao vivo, eu vou dizer um bagulho pra você. A minha esposa tava vendo na TV e falou, eu quero divórcio, quero ficar com ela. A mina é maravilhosa, velho. E outra, a Michelle também não é feia, mas, mano, você... Desculpa se você gosta do cara, mas você transa com o Bolsonaro, velho. Vamos combinar que não dá pra você argumentar sobre nada, né? Imagina transar com o Bolsonaro, ele... eu sou imbrochável! Ok. Estão achando pesado? Vai piorar muito. Mano, eu sei, terminou tarde, né, mano? Pô, tô com os olhos roxos. 3 da manhã acabou. Puta que pariu, como acabou tarde. O Lula saiu reclamando, você viu? Que história é essa? Terminou às 3 da manhã, perdi a balada open bar, porra. Agora eu vou ficar sóbrio. Muito divertido, mano. Por favor, tem que ter mais debate, cara. Tem que ter toda hora, mesmo que não tenha eleição. Oi? Que é o marido... A amiga dela deu um tapa na mão dela. Que quieta, Cleide. Que você falou? Pode falar, meu amor. A cadeira não tá colada. Não era melhor você não falar mesmo. Não, tô brincando. Bonitinho. Ela falou, a cadeira não tá colada. Agora eu entendi. Porra, você já veio nesse assunto? Vocês são fofoqueiros, hein, Clay? Vocês estão esperando, né? Não, mas ó, faz tempo que aconteceu isso aí, mano. Para. Que dia que é hoje? Quarto quê? Quarta-feira? Te jogam uma cadeira, porra. Essa merda, né, do Pablo Marçal aí, do Datena, meu Deus do céu. Pior que eu tava mó tranquilo, cara, juro pra vocês. Eu fiz o meu textinho da semana, porque eu tava um tempo sem postar. Tem uma hora que enche o saco também, sabe, postar toda semana. Aí eu fiz um texto factual na semana passada. Fui lá, sabe, fiz sobre a qualidade do ar. Aí tava mó feliz em casa domingo à noite, porra, já fiz meu trabalho. Aí liguei o debate, eu vejo o Datena. Eu falei, não, Datena, filha da puta. Agora eu só tenho show na quarta. Se for pra bater nas pessoas, bate, mano, na sexta, que o comediante tem show sábado e domingo. Me fudeu, Datena. Ouvi a cena e não entendi nada, né, mano? Vocês viram? Do nada, cara, o Datenão, mano. O Pablo Marçal falou pra ele, você não é homem, o Datena. Eu sou uma freira. Falou, que freira? Que te joga uma cadeira. Eu adoro os memes, né, mano, que vira. Caralho, puta cadeirada, mano. Mas, ó, vou falar pra vocês, mano. Viajou, né? Pô, lógico, nada justifica. O cara dá cadeirada no outro, pô, apresentador ainda, anos de carreira. Dudu Camargo ligou pro Datena e falou, você tá viajando, irmão. Você fez cagada aí. Essa foi foda, cara. Puta de uma cadeirada no maluco, mano. E olha, eu vou te falar que pela primeira vez aconteceu um fato inédito, né? Porque a direita e a esquerda, pela primeira vez, depois de muitos anos, concordaram. Todo mundo viu a cena e falou, teve golpe. Teve um duro golpe. E aí perguntaram pro Datena, né? Falaram, e aí? Eu fiquei esperando, eu falei, seria se desculpar, né? Ele falou, não me arrependo não, cadeirada nesse vagabundo. Toma aqui o seu drive, filha da puta. Caralho, bicho. Eu esperava ver pela primeira vez o Datena criticando o Datena, sabe? Ele mesmo falou, não, coisa de marginal mesmo. Levantar, dar uma cadeirada no sujeito, podia matar. Sujeito desse não tem que estar na prefeitura, tinha que estar preso, vagabundo. Eu vou me entregar. Mas também não é fácil, né, mano? Vou discutir com o Pablo Marçal. O bicho é, mano, ardiloso. Vocês viram o que o cara faz? O cara manda uma mensagem no WhatsApp pro candidato um dia antes. Falou, mano, vamos ficar na paz aí, velho. A gente só fala de política da cidade. Não vamos entrar no pessoal.
Aí chega lá o Datena, então qual é a sua proposta para a saúde? Ele fala, não, primeiro eu quero saber por que em 1996 você comeu uma cabra. Filha da puta. Por que você comeu um burro manco para te tacar esse banco? Aí fica... Mas é meio estranho, né, velho, o que aconteceu aí. O Datena ficou muito puto com a coisa do sexo, né? Porque imputaram a ele o negócio de assédio sexual. E eu tomei um susto, falei, caralho, pra mim o Datena nem transava. Não dá pra imaginar o Datena transando, né? O Datena comendo uma mina, põe da teta, põe da teta. O único momento que eu imagino o Datena transando é uma mina falando pra ele, me xinga, ele, agora sim, meliante, vagabunda, picareta, estelionatária. Caralho, Datena, vai se fuder, mano. Engraçado, bichão. O cara tomou uma cadeirada, velho. Não dá pra acreditar o nível que virou o Brasil, né, cara? Acho que os debates vai ser tudo assim, né, mano, agora daqui pra frente. Porque, beleza, não teve nenhuma proposta, mas aumentou o entretenimento. Então agora a régua subiu, vai ser tudo, os debates vai ser assim, né? O que você vai fazer pro emprego? Botar meu pau no seu rego, entendeu? Qual que é a sua proposta? Passar na sua cara um pouco de bosta. E vai ser os cortes, né? Caralho, velho, baixou o nível num nível que os caras foram fazer um debate na Rede TV e a apresentadora da Rede TV falou, mano, vocês estão baixando muito o nível. Na Rede TV, os caras mostraram o cu verde e falaram, esse debate tá pesado. Pregaram os bancos, né? Isso que a senhora estava falando. Pregaram o banco, que nem, mano, jogo de futebol, que prega o banco, senão o torcedor joga no jogador. Por causa do Datena, né? Ia ser animal se o Datena jogasse a câmera. Toma o seu zoom, picareta. E beleza, né? A gente não pode instigar a violência, mas é divertido assistir. Eu acho que os próximos debates tinha que ser no canal Combate. Sabe, mano, já entra o Bruce Buffer, assim, no negócio, sabe? Fighting out of the red corner. The guy is a host of a TV crime show, holding a professional record of 1 win using a chair. José Luiz Datena. Fighting out of the blue corner. This guy is a coach, holding a professional record of 40 books. He has 4 airplanes and 1 association with the crime. Pablo Marçal. Cara, virou uma baixaria, mano. Daqui a pouco os debates vai virar uma fazenda, né? Mas a Marina Silva, puta da vida. Esse é irmão desse! E esses irmãos estão com fome! Caralho, mano. Não, mas falando sério. Chega de besteira. Segura essa cadeira aqui. Ah, foi muito divertido. É a Marina Silva. Tá vendo? Você fez eu falar o texto no momento errado. Ficou uma bosta a gravação. Era pra eu ter esquentado mais a plateia. Satanás. Tô brincando. Que bosta que eu fiz. Eu vou repetir esse texto. Pedi pra acender a luz pra ver vocês aqui em Mogi, mano. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha que da hora. Uma salva de palmas pra vocês que vieram aqui hoje. Porra! Muito bem. Temos aqui uma bela plateia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui mais novo do que 20 anos, porém mais velho do que 18, só para não dar cadeia na interação? Tem alguém aí entre 18 e 20 anos? Jovens, cadê vocês? Jovens brasileiros. Ali no fundo. Como é que você chama? Como? Ulisses? Vinícius, eu, surdo, né, pra caralho. Ô Vinícius, fala uma coisa, quantos anos você tem? Faz o que da vida? É o quê? Inspetor técnico de qualidade? Com 20 anos você não sabe o que é qualidade, caralho. Qualidade do quê? Veículos?
Olha, mano, o cara dirige há 2 anos e quer saber. Qualidade, você não sabe nem trocar pneu, caralho. Eu não sei, você sabe? Eu aprendi. E Vinícius, que legal, mano, você trabalha desde quantos anos? Trabalho infantil aqui em Mogi é autorizado, né? Você é daqui, Vinícius? Oi? Daqui de Mogi, que da hora, caralho, desde os 14 anos, por isso você entende, mas você começou no Hot Wheels, né? Você já mexia com o carro com 14? Mercado, olha, que mercado é esse que aceitava uma... Bom, vamos deixar quieto, né? Chibata? O que é o chibata? Chama chibata o mercado? Puta nome de bosta. O mercado chama chibata mesmo? Caralho, várias crianças trabalhando no chibata, né? Promoção no chibata. Leve 1 quilo de arroz e uma criança. Caralho, velho. As crianças escondidas atrás do chibata, né? Só... Você acha que é eletrônico, né? O carrinho que prende uma criança lá segurando. As crianças produzindo saquinho plástico atrás. Que da hora, mano. Chibata. Puta nome, né? Imagina com 14 anos chega de casa, mãe, eu vou trabalhar no chibata. Meu filho vai virar um escravo, porra. Caralho, mano, mas da hora, guerreiro. E você faz faculdade, Vinícius? Não? É, vai ser trabalhador, né? Hoje em dia não precisa, segundo algumas crianças, que já estão fazendo um vídeo Red Pill. Depois eu falo sobre isso. Deixa eu falar uma coisa, Vinícius. Conta uma coisa pra nós. Além de trabalhar, né? Esse teu lado aí, guerreiro pra caralho. O que você... Caralho, tô abismado, desculpa. Com 14 anos você já trabalhava no mercado, mano. Eu não sabia fazer mercado com 14 anos. Eu não sei até hoje. Eu vou sozinho, eu fico horas no mercado. A minha mulher briga comigo. Fala, eu preciso ir no mercado. Eu falo, deixa que eu vou lá. Ela fala, você não sabe fazer compra. Eu falo, como eu não sei fazer compra? Você não sabe. Eu realmente não sei. Eu fico 8 horas no mercado. Eu me perco, sabe? Eu fico olhando o açúcar. Aí a minha mulher liga, traz gelatina. Eu falo, onde tem gelatina? Eu tô procurando no congelador, assim, sabe? Eu tô no chibata, vem uma criança me ajudar. Olha, tio, é ali a sessão de gelatina. Vai vir... O Celso muçulmano vai vir no mercado, né? Ai, caralho, só tem arrombado no Brasil também. Deixa eu falar uma coisa, Vinícius. Você, meu irmão guerreiro, um bagulho pra você. Parabéns, de verdade, pela sua batalha. Com 14 anos eu comia lixo ainda. Então você é um rapaz superior. Queria te fazer uma pergunta. O que você mais gosta de fazer no seu dia, Vinícius? Você é burro, Vinícius. Conta a noite também. Tô brincando, Vinícius. O cara já tem 100 anos em 20. O que você mais gosta? Desculpa aí, ó, minha ignorância aqui, cara. Você, o que você mais gosta de fazer no seu dia e na sua noite, Vinícius? Já que você não sabe o que é uma conversa, caralho. Só trabalha. Se eu quisesse comprar açúcar, você ia saber vender. Mas uma pergunta simples. Depois dá uma olhada no meu carro. Fala, Vinícius, o que você mais gosta de fazer? Quando eu chego do serviço, eu gosto de assistir filme, comer besteira. E quando eu tô de folga, eu gosto de dirigir e viajar. Ah, muito bem. Pacote completo. Comer besteira. Que besteira que você come, Vinícius? Umas coisinhas de 50 reais aqui da cidade? Olha! Acho que eu já tô ligado. É o dogão, né? Mas caralho, criança trabalhando no mercado de Mogi. Por isso que o time chama Mogi Mirim aqui. Agora eu entendi. Fiquei guardando essa piada. Não funcionou. Olha aí, ô Vinícius.
Muito legal. Queria conversar agora com alguém um pouco mais velho. Tem alguém acima dos 60 anos aqui em Mogi? Vamos ver. Moleque quase apanhando do pai. Você, tudo bem? Como é que a senhora chama? Isso. Paulinho? Talmin? Salmin? Salmin? Isso aí vem de lá no Chibata. Fazer um churrasco. Aí vem a criança. Ah, você encontra o Salmin ali no fundo. Salmin. Que bonitinha, Salmin. Não vou perguntar a sua idade, que é indiscreto. Quantos anos você tem, Salmin? 67? Tá ótima. Ô, Salmin, você ainda trabalha? Não? Tá de boa, né? É o quê? Só em casa? Aqui, dona de casa? O que você fazia antes, Salmin? Um emprego. Qual? Empacotadora num café. Mas só quando você era criança. Boa, Salmin. Fala uma coisa pra mim. São suas amigas aqui do lado? Sua irmã? Ai, que bonitinha. A outra do lado falou, eu não. Não tô com essas minas, não. Agora abraçou. Que legal, mano. E vocês são irmãs há quantos anos? Sacanagem. Tudo bem? Como é que você chama? Maria. Você que fez eu fazer o texto do Datena antes do tempo, não foi? Falou da cadeira. Não, imagina, Maria. Você é muito... Cadeiras aladas, bonitas. Olha, ela usa um bagulho do Shakespeare, o jeito de falar. Fala uma coisa pra mim, vocês duas, Salmin e Maria. O que vocês acham que vocês fazem hoje melhor que vocês faziam antes? Muito bonitinha, né? E você, Salmin? Você é boa de cama, Maria? Ó, o rapaz ali do cinquentão já vai te procurar no final do... Deita e dorme. Não, eu sei. É que ela é muito bonitinha, ela não tem maldade. Como eu sou idiota, cara. Falar essas coisas. Uma senhora, falou, foi toda fofinha. Eu sou boa de cama. Não pode falar essas coisas. Ainda bem que o Pablo Marçal não tá aqui. Fala, Maria. E a Maria, isso não é o cachorro. O que é então, Maria? Eu tô falando do meu cachorro, Maria. Fala comigo, Maria. É o quê? É um pezinho de pau. Maria. Eu tava indo fazer a piada, Maria. Eu vim até Mogi, Maria. Eu tô brincando. Calma, Maria. Deixa eu contar. Agora eu já me perdi, Maria, porra. Eu ia dizendo, Silvio Santos, mano, deve estar descansando feliz. Obrigado. Ai, meu caralho. Você fez eu esquecer tudo, Maria. Tá vendo? Era pra ser melhor o resultado da piada, mano. O que foi, Maria? Não, deixa eu falar. O que eu fiz? Tô brincando, Mary. Olha... Esses dias eu falei, acho que eu vou ficar um pouquinho fora de política, né? Porque não vai acontecer nada demais. Só deu bosta, velho. Viram o Bolsonaro nos Estados Unidos? Caralho, os caras fizeram tanta merda que o Trump falou, take it easy, guys. Too much. Pô, os caras do Talibã falaram, tá sussa fazer umas compras lá, hein, mano? A gente não é mais o foco. Cara, os caras só fizeram bosta. Vocês viram o ministro da Saúde, cara? Os caras xingando, os caras fazendo protesto. O da saúde. Tomaram... Puta ignorante, cara. Porra, parecia um zagueiro da Série B, né, mano? Zagueiro da Série D. Ah, se foda. Louco do cara. O cara é médico, mano. Imagina você se consultar com o doutor Queiroga.
Você fala, doutor, eu tô com dor de barriga. Vai cagar, desgraçado. Minha garganta tá doendo. Para de engolir, porra, filho. Tô com fimose. Para de comer, puta. Todo um nóia, mano. O ministro da Saúde pegou Covid. Eu vou repetir, ele é da saúde. Pegou Covid, é a mesma coisa que o ministro dos Transportes ser atropelado. Ou o ministro da Educação não saber falar. E não sabia, inclusive. E não sabe. Ninguém sabe nada. Ou o ministro do Meio Ambiente queimar as árvores. Ele está no caminho certo, esse menino. Cara, que nóia, né, mano? Os caras chegaram lá, mas porra, sem vacina, fazendo bosta pra cá. Eu não sei o que aconteceu. Acho que o Bolsonaro estava no avião, viu a Estátua da Liberdade, falou, pessoal, estamos na van, podemos fazer o que a gente quiser. Não é possível. Aliás, mano, uma coisa a gente tem que elogiar, né, mano? A van é uma loja grande, né, mano? É grande o bagulho. Pô, tem tudo. Os caras vendem tudo. O velho da van vende até a mãe, né, mano? Vocês viram o velho vendendo a mãe? Pô, que bagulho bizarro, né? Mudou o atestado de óbito da velha. Ô, esses bagulho. E o Bolsonaro dando a entrevista dele lá na ONU. Eu tomei um susto a hora que eu vi, juro. Eu tava sentado na cadeira, falei, vai falar umas merda, né? Vamos ver o que ele vai falar. Demos o auxílio. Primeiro ele começou a falar, o Brasil é um dos maiores países do planeta. Ele não sabe falar planeta. Ele fala planetas, já reparou? A gente saiu do Lula para isso. A gente não gosta de ter um presidente que saiba falar. Essa é a regra do brasileiro. Não pode saber falar, a gente vota. Viu, professor? Você está fudido. O professor que fez... Não pode, o cara fala planeta. Aí ele falou, demos um auxílio emergencial de $800. Eu levantei da cadeira e falei, caralho, eu perdi isso. Eu tava achando que eu fui ético, eu fui burro pra caralho. Eu tava falando, mano, eu tenho dinheiro guardado, não vou pedir auxílio, né? Deve ser uma merreca, $800. Era isso mesmo, mano? Porra, bicho, só faltava continuar. E a nossa floresta está intacta. Apenas uma pessoa morreu no Brasil. E nem foi de Covid, foi de atropelamento. Falei, pelo amor de Deus, mano, que coisa. Aí assisti também essa semana, pô, a CPI, eu fui ver os vídeos. Bem na semana que eu não vi, só deu quebra-pau, né, mano? Vocês viram? Primeiro foi aquele cara da Precisa, como é que chama? Preciso roubar. Aí tinha a Simone Tebet lá, debatendo com o cara. Aí o moleque, acho que tinha 16 anos, sei lá quantos anos, tinha o dono da empresa, né, mano? Falou, não, a senhora está descontrolada. Falou, não estou descontrolada! Ah, que isso? Você faltava dançar descontrolada. Repara, você faltava dançar. Eu falei, caralho, ela tá mesmo meio descontrolada um pouco. Aí os caras machistas do caralho. Aí apareceu um cara que eu gosto muito, chamado Otto Alencar, que é um senador velho, né, mano? E ele ficava só botando pilha, eu me identifico muito. Começou a briga, ele começou, seu ladrão, seu moleque. Você é um moleque, é um bandido. Puxa saco do Bolsonaro. Ele se escondia atrás do... Você é só um bosta. Puxa saco, você é um bosta. Puxa saco, moleque. Eu era assim na escola. Os caras começavam a sair na mão. Eu falava, vai, seus otários, vai. 2 otários, um brigando com o outro. Comi a esposa das duas. Vai, seus bosta. Aí deu aquela outra treta lá também do Renan Calheiros. Muito divertido também, mano. Aí esse senador é daqui, né? Tem um do Sul. Que o Renan Calheiros, não me interrompa. Aí o cara, não, eu vou interromper sim. Não vai não, porque eu não gosto de ser interrompido, então vá pros quintos. Falei, que porra é essa? Aí o Renan Calheiros, tô vagabundo. Eu falei, caralho, começou a baixar. Vagabundo é tu. Não, ladrão, você que é ladrão. Eu comi sua mãe, eu comi minha mãe. Os caras começaram a se perder. Os caras se perderam no xingamento, mano. Nossa, cara, o Brasil é uma várzea. É uma puta várzea. Mas acho que a coisa que a gente tem que levar a sério é como a gente tentar diferenciar, né, mano, as coisas e manter a nossa ética. Acho que isso é o mais difícil, né? Pô, porque é um bagulho meio pesado, se você for ver. O outro vende a mãe, mano. O dono da van mudou o atestado de óbito da mãe, né? É a acusação.
A Prevent Senior, essa empresa de plano de saúde, está sendo acusada de usar ser humano como cobaia. Cara, oferecer cloroquina para as pessoas, o caramba. Mano, um bagulho pesado. E os meus pais, eles são velhinhos, eles estão na Prevent Senior. E aí bateu a ética, né? Eu falei, cara, como é que vai fazer? Eu falei, pai, vamos, não tem como. Liguei para a Sul América já. Falei, ó, quanto é que custa aí para botar 2 velhos aí? Eles me falaram o valor, falei, pai, toma cloroquina, o senhor vai melhorar. Pode tomar à vontade. Eu sou cardíaco, foda-se. Cloroquina, o senhor vai ficar bom.